Se tiver alguma coisa errada aí, vocês me avisam, tá bom? Não, beleza, então tá gravando já, né, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos falar, né, hoje, né, sobre a conversão das demonstrações contábeis, tá, pessoal? Então, nós falamos sobre as demonstrações contábeis na aula passada, e agora nós vamos falar da conversão dessas demonstrações contábeis em moeda estrangeira, né? Como nós vimos, a importância das declarações, das demonstrações financeiras para a tomada de decisão em relação a qualquer coisa que a empresa tenha que fazer, né? Uma vez que deve ser observado sempre por vocês que as demonstrações financeiras, elas traduzem, né? Elas devem traduzir a realidade dos fatos que acontecem dentro das empresas. Ou seja, as demonstrações contábeis, elas traduzem tudo aquilo que você escritura dentro de uma empresa e também é o reflexo das variações, das mutações patrimoniais, que é o objeto de estudo da contabilidade, né, que é o índice patrimônio. E nós, através, né, nós contadores, através das demonstrações financeiras, traduzimos essas mutações que ocorrem no patrimônio líquido. Não só do patrimônio líquido, né, mas como também do patrimônio no todo. Então, as demonstrações financeiras, elas têm um papel fundamental, né, no planejamento, seja ele a curto ou a longo prazo dentro das empresas, né? É aquilo que vai ser de fundamental importância para que as empresas elas possam subsidiar, né, todos os recursos que são necessários para expansão ou até mesmo para o investimento de um maquinário. Através delas que nós podemos ter demonstrado, né, todos esses aspectos de crescimento que pode ocorrer dentro de uma empresa. Então, o CPC 02, né, ele traz, ele fala, né, sobre a conversão de balança em moeda estrangeira, e ele coloca o CPC 2 com esse objetivo, né, determinar como incluir transações em moeda estrangeira e operações do exterior nas demonstrações contábeis de uma entidade do Brasil. Definir como converter as demonstrações contábeis no exterior para a moeda de apresentação das demonstrações contábeis no Brasil para fins de registro e de equivalência patrimonial e a sua devida consolidação. Nós já estudamos a equivalência e nós também já estudamos a consolidação. Definir como converter as demonstrações contábeis da entidade do Brasil para uma outra moeda. Então, eu fui lá no CPC 02, né, que se trata em relação ao balanço de moeda estrangeira, e extrair qual é o objetivo do CPC 02 em relação a essas conversões que devem ser feitas. Então, primeiramente, pessoal, o que deve ser feito, né, o que deve ser analisado? Primeiramente, nós temos que determinar, né, ou seja, como incluir essas transações em moeda estrangeira e as operações no exterior nas demonstrações de uma entidade do Brasil. Então, primeiramente, nós temos que fazer essa inclusão, ou seja, pegar aquilo que tem de transação em moeda estrangeira e as devidas operações que são feitas lá no exterior, nas demonstrações de uma entidade no Brasil. O segundo passo, nós temos que converter as demonstrações do exterior em moeda estrangeira para as demonstrações contábeis do Brasil. E o terceiro aspecto é definir como vai ser feita essa conversão das demonstrações contábeis do Brasil para outra moeda. Então, primeiro nós temos que analisar as movimentações que são feitas fora do nosso país, como vai ser feito aqui dentro. Depois, vamos definir, né, como converter as demonstrações no exterior para a moeda nacional nossa. E o terceiro passo é definir como converter as demonstrações de uma entidade no nosso país para outra moeda. Então, nós temos que determinar, primeiramente, as transações que ocorrem fora do país, né, para uma demonstração de uma entidade dentro do nosso país, converter uma demonstração do exterior em moeda nacional, e o terceiro passo é uma demonstração contábil por moeda nacional, né, com o nosso real, como eu vou converter isso, por exemplo, para o euro, para o dólar, ou para qualquer outra moeda que seja necessária fazer essa conversão. A moeda funcional, né, quando talvez vocês forem estudar
em alguns livros, né, sobre as conversões, vocês vão escutar falar muito disso, moeda funcional. Eu, quando comecei a estudar, falei, o que é moeda funcional? Aí eu achei interessante extrair, né, lá do CPC 02, qual é essa definição de moeda funcional. O conceito de moeda funcional é traduzido à legislação brasileira pelo CPC 02, está em linha, né, com as regras aplicadas internacionalmente. Ou seja, o que é moeda funcional? Moeda funcional é aquela do ambiente econômico que a entidade opera, tá? Devendo-se considerar, para sua definição, dois fatores, ou seja, então quer dizer que a moeda funcional é aquela a moeda onde a empresa ou a entidade opera ali no ambiente econômico, né? No caso, o Brasil opera aqui. Nós estamos no Brasil, então a moeda operacional, aqui a moeda funcional é o real. Se nossa empresa, por exemplo, se nós tivéssemos, por exemplo, residindo em outro país, né, a moeda operacional, a moeda funcional, por exemplo, se nós estivéssemos na Argentina, seria o peso argentino. Se nós estivéssemos em algum país da Europa, seria o euro, tá? Exceto a Inglaterra, né? Porque na Inglaterra seria a libra esterlina, né? Então, vamos lá. Então, para ter essa definição de moeda funcional, nós temos que seguir dois fatores. O primeiro fator, né, que deve ser os aspectos primários. Quais são os aspectos primários, então, que devem ser priorizados? Primeiro, a moeda que mais influencia o preço de bens, serviços e receitas. A moeda do país cujas forças competitivas, né, e regulamentos mais influenciam na determinação do preço de venda. A moeda que mais influencia a mão de obra e material de outros custos. Então, o aspecto primário, o que a gente deve observar, então, no aspecto primário, né? Primeiramente, aquela moeda que vai mais influenciar o preço de bens e serviços, ou, por exemplo, quer dizer, aquela moeda que mais vai influenciar nas receitas das demonstrações contábeis, né? Se nós pegarmos o real ao euro, é óbvio que o euro vai influenciar mais, né? Haja visto, pessoal, que se for em relação Brasil ou Europa, é óbvio que o real ele vai ficar um pouco mais desvalorizado. Agora, se você coloca, por exemplo, o euro para o real, isso vai dar uma hiperinflação em relação à receita que foi acometida em relação a essa demonstração. Então, o aspecto primário que deve se avaliar é a questão da moeda e das forças competitivas, ou seja, a moeda que mais vai influenciar. Então, aquela moeda que vai ser mais influente dentro da demonstração é essa moeda que deve ser priorizada na hora das conversões. Os fatores secundários, a moeda pela qual são obtidos os recursos de suas entidades financeiras, a moeda na qual são acumulados valores recebidos da atividade operacional. Então, por exemplo, euro em relação ao real, primeiramente, vamos utilizar o euro, porque o euro é o que vai mais influenciar. E, com um aspecto secundário, por exemplo, o real. Se as entidades da empresa são desenvolvidas como extensão de controladora, adota-se a moeda funcional da controladora, tá? Por exemplo, pessoal, nós temos uma empresa no Brasil e nós resolvemos expandir e abrimos uma subsidiária, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Essa empresa que está nos Estados Unidos, ela é controlada, tá, por uma controladora brasileira, ou seja, então vai se adotar a moeda funcional da controladora, que no caso é o real. Agora, se fosse o contrário, se tivesse uma empresa nos Estados Unidos e abrisse uma empresa que vai ser controlada aqui no nosso país, então vai prevalecer o dólar americano. Se a empresa vende e compra basicamente de controladora, se os fluxos de caixa da empresa são dependentes da controladora, tá? Então, essas são as determinações, né, para saber qual moeda que nós vamos definir, qual que vai ser. A moeda que mais influencia é o aspecto primário, o aspecto secundário é a moeda, por exemplo, onde a controladora opera, ou onde são vinculadas as atividades operacionais e por aí vai. A variação cambial, né, de investimento societário exterior é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Então, primeiramente, nós temos que ter o reconhecimento e mensuração em relação a essa variação cambial de investimentos, tá? No caso de avaliação de investimentos no exterior, pelo método de equivalência patrimonial,
a investidora deverá efetuar as seguintes etapas, tá? A investidora é aquela empresa que está investindo em outra empresa, né? Então, vou deixar claro isso aí. Primeiramente, ela deve elaborar as demonstrações contábeis da investida na moeda funcional da mesma. Por exemplo, eu tenho uma empresa no Brasil e estou investindo em uma empresa, eu tenho percentual alto em relação ao capital daquela empresa, e aquela empresa está sediada, por exemplo, na Argentina. Tá? Então, primeiramente, eu vou elaborar as demonstrações contábeis no peso argentino. Tá? Mas aí tem um porém com base nas normas e procedimentos contábeis adotados pelo investidor, ou seja, eu vou elaborar as demonstrações contábeis daquela empresa investida, mas, né, com uma moeda, por exemplo, peso argentino, porém, eu vou usar como parâmetro para fazer as demonstrações, né, os procedimentos contábeis, os CPCs, em relação ao Brasil. Efetuar conversão da demonstração contábil elaborada conforme o item acima para a moeda funcional da investidora. Então, primeiramente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aquela demonstração contábil, tá? Nós vamos colocar ela, por exemplo, em peso argentino, como uma empresa que nós temos uma investida lá na Argentina, e depois nós vamos pegar esse valor lá do peso argentino e vamos fazer a conversão para a moeda funcional da investidora, que no caso aqui, nesse exemplo, é o real. Reconhecer o resultado investido por equivalência patrimonial com base na demonstração de resultado levantada no item acima. Reconhecer os ganhos e perdas cambiais do investimento de uma conta específica no patrimônio líquido, né? Finalmente, caso seja investimento em que a controlada e a investidora, ela deverá consolidar as demonstrações contábeis dessa investida. Então, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Né? Vamos recapitular. Primeiramente, vai elaborar as demonstrações contábeis da investida na moeda funcional da mesma. O segundo passo, nós vamos fazer o quê? A conversão das demonstrações contábeis em moeda funcional da investidora. Ou seja, por exemplo, nós temos uma investida lá na Argentina, nós vamos fazer a conversão para a moeda nacional nossa, ou seja, o real. Terceiro aspecto é reconhecer o resultado da investida por equivalência patrimonial, né? Através da demonstração do resultado. Nós temos que ver se o resultado foi positivo, se nós obtivemos ganho ou não. Se caso teve ganho ou perda, a gente deve reconhecer, né, isso em uma conta específica no patrimônio, vai criar uma conta lá no patrimônio líquido em relação a ganhos e perdas com investimento. Se tiver ganho, vai colocar ganhos com investimento lá no PL, se tiver perda, perdas com investimento lá no PL. E o último caso, vai ser feito o quê? Caso, né, seja feito investimento em controlado, seja aspecto de controlado ou não, nós vimos, né, que as consolidações só vão acontecer quando tiver empresas que são controladas, aí deve ser feita, então, a consolidação das demonstrações contábeis. E isso, pessoal, só vai ter a consolidação caso, né, o investimento seja feito em controlado, ok? Se for coligado, não tem necessidade. A conversão de demonstrações contábeis para a moeda funcional da investidora. O método de conversão adotado pelo CPC 02, né, inspirado no IAS 21, é um método de taxa corrente, tá? Então, o método que é adotado no CPC, ele foi o quê? Ele foi o IAS, né, que é as normas internacionais de contabilidade, eles influenciaram o CPC 02, e o CPC 02 determinou que o método de taxa corrente vai ser o método utilizado para a conversão dessas demonstrações contábeis. Então, por esse método, né, a partir das demonstrações da moeda estrangeira, já ajustadas aos critérios brasileiros em conversão, será realizada da seguinte forma. Então, o que acontece? Quando você pega demonstrações de moeda estrangeira, a primeira coisa que tem que ser feita é que ajustá-las, né, aos critérios brasileiros. Isso aí que deve ser feito primeiramente. Então, vamos lá. Então, já que nós fizemos a adequação, já ajustamos em relação às demonstrações aqui no Brasil, nós vamos seguir esses seguintes passos, né? Primeiro, os ativos e passivos, né, serão convertidos utilizando-se a taxa de fechamento, também denominada de taxa corrente, tá?
na data do respectivo balanço. Então, por exemplo, se nós vamos fechar o balanço 31/12, nós vamos lá pegar essa taxa corrente e fazer a conversão na data de fechamento do balanço do ativo e do passivo. O PL, no caso do patrimônio líquido, será o PL final do período anterior, conforme convertido à época. Tá? Nós vamos ter exemplo prático disso aqui. As mutações do patrimônio líquido, ocorridas durante o período, como, por exemplo, pagamento de dividendos, aumento de capital social, eles deverão ser convertidos pelas respectivas taxas históricas. Tá? Então, as mutações do PL, eles devem ser convertidos pelas taxas históricas, ou seja, taxas cambiais nas datas em que ocorreram as transações. Por exemplo, vamos supor que nós aumentamos o capital social da empresa de 100 para 200 mil, ou seja, houve um aumento do capital em 100 mil reais, 100 mil dólares, por exemplo, vamos colocar assim, Nós temos que pegar, por exemplo, a data da transação. Vamos supor que esse aumento de capital, ele aconteceu no dia 20/12. Você tem que ir lá em 20/12 de 2019, pegar qual que era o dólar no dia, e fazer a conversão para saber, de fato, quanto que foi aumentado em real, ou seja, na moeda funcional nacional, esse aumento do capital social. Todas as receitas e despesas das demonstrações de resultado, elas serão convertidas utilizando as taxas cambiais, tá? Em vigor nas datas das transações, ou, quando possível, pela taxa média do período. Tá? No final da nossa aula, vocês não vão embora não, que eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, não foi propriamente dizendo uma conversão de demonstração contábil. Tá? Eu fiz um trabalho um tempo atrás de imposto de renda de um cliente meu que ele investe na bolsa de ações nos Estados Unidos. Ele tem uma operadora lá nos Estados Unidos que faz toda a movimentação para ele. Ele manda em real, essa empresa converte em dólar e essa empresa faz a conversão, faz os investimentos para ele lá nos Estados Unidos. O que acontece? Para efeito de imposto de renda, é a mesma coisa quando se tem a questão dos investimentos com ações no imposto de renda aqui no Brasil. Só que o grau de dificuldade lá, além de você declarar, por exemplo, aumentos e compras de possíveis ações durante o ano, tem também o aspecto do dividendo que você tem que aportar e mostrar que houve dividendos em relação àquelas ações que foram compradas e também colocar as variações que aconteceram, por exemplo, do dia 1º/1 até o dia 31/12. Só que aqui no Brasil isso já vem tudo pronto, na moeda nacional, tudo bonitinho. Só que esse cliente, ele conseguiu só o básico, ele conseguiu só as movimentações e todas em dólar. Então, a legislação do imposto de renda, ela me obriga que eu converta, na data das transações, igual está aqui definido, na data das transações, quando de fato ocorreram, eu pego a taxa cambial que estava no dia que foi feita essa transação e faço essa conversão. Óbvio que eu tenho um site aqui na internet que você tem todos os valores do dólar, por exemplo, dia após dia. Então, isso facilita, tá? Quando isso não é possível, pessoal, você tem que pegar uma média que está acontecendo nos últimos 12 meses, ou, sei lá, você vai se basear através de uma média e vai fazer essa conversão. Aí, se eu achar aqui no final da aula, eu coloco para vocês verem, como é que eu fiz esse trabalho, lá tem o valor do dólar e tudo mais, tá? As variações cambiais resultantes de um item de A a D, assim serão reconhecidas em uma conta específica do patrimônio líquido, tá? Então, olha como é que fica, então, o balanço, a conversão do balanço patrimonial e as devidas taxas cambiais. O ativo e passivo, nós vimos que nós vamos fazer através das taxas correntes, tanto o ativo, tanto o passivo. O PL vai ser o quê? Como é que vai ser feita essa conversão? O saldo anterior do PL, igual ao final do período do exercício anterior, ou seja, 31/12 de 2019 vai ser o saldo anterior do meu PL, a partir do dia 1º de 2020. Os dividendos através da taxa histórica, ou seja, de quando acontecem as transações,
E resultado do período lá na DRE será transportado a DRE convertida pela taxa histórica ou pela média, tá? O resultado vai vir de lucro ou prejuízo acumulado. E os ajustes acumulados, né, eles vão ser feitos através de conversão, também pela taxa histórica. Então vamos ao exemplo, então, né? Admitamos, né, que uma empresa investidora brasileira chama-se Empresa Canarinho. Ela seja criada com um capital de R$ 2 milhões, com a única finalidade de investir na empresa sucesso que é sediada lá nos Estados Unidos. Então, o balanço patrimonial da investidora brasileira, né, a Empresa Canarinho, era dessa forma aí em 1º do ano X0, né? Ativo não circulante, não tem nada, investimento na empresa sucesso, R$ 2 milhões, total do ativo, R$ 2 milhões, ok? Então, total do ativo, R$ 2 milhões. O PL, o capital dessa empresa, é R$ 2 milhões também. O investimento realizado na empresa sucesso, né, que é sediada nos Estados Unidos, foi feito com uma taxa cambial de $2, né, de R$ 2 por dólar americano. Quem dera se o dólar tivesse R$ 2, né? Quem dera, aliás, vamos colocar assim, quem dera que o real estivesse tão forte frente ao dólar, né? Então, no mesmo dia, a Investindo Sucesso, nos Estados Unidos, efetuou algumas aquisições. Então, esse é o balanço patrimonial da investida americana chamada Sucesso, lá no dia 1º do ano X0. Caixas, $200 mil, tá vendo que tem dólares aqui? Isso, dólares, né? Estoques, $300 mil. Ativo não circulante mobilizado, $500 mil. Total do ativo, $1 milhão. Passivo, não temos nada. PL, capital social, $1 milhão. Então, total do ativo, total do passivo, totalizando $1 milhão. Após o primeiro ano de atividade da investida americana, como nós definimos, né, que a taxa cambial é de $2 por real, ou seja, R$ 2 por dólar americano, se o investimento que foi feito na empresa Sucesso foi de R$ 2 milhões, lá nos Estados Unidos, esses R$ 2 milhões, eles vão valer um total de $1 milhão, correto? $1 milhão lá, se fosse converter os R$ 2 aqui no Brasil, seria os R$ 2 milhões. Ok? Só para ficar claro aí os valores, porque eu coloquei aqui esse $1 milhão. Após o primeiro ano de atividade da investida americana Sucesso, ela apresenta a seguinte demonstração de resultado e o seguinte balanço patrimonial. A demonstração de resultado da investida americana Sucesso, em 31 de 12 do ano X0, ficou com vendas, $3 milhões, custo de mercadoria vendido, $1.700.000, lucro bruto, $1.300.000, despesa operacional, $700.000, lucro antes dos tributos, $600.000, menos tributos, $300.000, lucro líquido, $300.000. Lembrando, pessoal, que eu disse a vocês que quando você tem a questão de investida, você deve fazer, né, as demonstrações de resultados, a demonstração do balanço patrimonial, tá? Conforme manda os CPCs do país, da investidora, porém, com os valores colocados na investida aonde ela está inserida, ou seja, a investida aqui é a empresa Sucesso, ela está inserida nos Estados Unidos. Eu usei a minha base como demonstração contábil aqui no Brasil, em relação à DRE, e converti essa demonstração, né, coloquei ela a moeda estrangeira. No caso aqui é o dólar. O balanço patrimonial da investida americana em 31 de 12 do ano X0 ficou da seguinte forma. No ativo circulante, caixa de $510.000, clientes $750.000, estoques $340.000, o não circulante, o imobilizado, $500.000, menos a depreciação acumulada, $100.000, total do ativo, $2 milhões. Contas a pagar do passivo circulante, $600.000, PL, capital social, $1 milhão, lucros acumulados, nós vimos lá que deu $300.000 em relação à DRE, total do passivo dos $2 milhões.
Então, a demonstração de resultado do investimento americano de sucesso, né, em 31/12, convertido agora para o real. Na época, né, ou seja, a conversão, eu usei aqui a taxa histórica, ou seja, a taxa que estava na época, no dia 31/12, por exemplo, de 2020. O dólar estava a 2,10. Então, vamos fazer a conversão? As vendas 3 milhões para 6.300.000. O custo de mercadoria vendido de $1.700.000, né, para R$3.750.000. O lucro bruto, 1.300.000, 1.300.000 vezes 2,10 reais, né, 3.730.000. Despesas operacionais, $700 milhões, 2,10, 1.470.000. Lucros antes dos tributos, 600.000, lá na conversão, na DRE, na empresa investida sucesso, multiplicado por 2,10, 1.260.000, menos os tributos, 300.000 vezes 2,10, 630.000. O lucro líquido deu $300.000, como nós vimos, vezes a taxa de conversão, $630.000, R$1.000, perdão. Então, como é que vai ficar o processo de conversão, né, do patrimônio líquido da investida americana sucesso, tá? Repare-se que aqui, no processo aqui de demonstração de resultado, nós usamos a taxa de conversão que aconteceu no período, tá? Aqui nós vamos pegar, por exemplo, o câmbio final, tá? Então, vai ter uma variação para saber qual foi o ganho que eu tive com moeda estrangeira. Se nós pegamos o câmbio final, aqui no caso, foi 2,20, e o câmbio inicial, lá no ano, por exemplo, quando o ano começou, era R$2. Então, o capital social, ele, em 31/12, por exemplo, 2020, era R$1 milhão também de reais, R$1 milhão de dólares. R$1 milhão de dólares vezes 2,20 reais, né, 2,20, por exemplo, dá 2.200.000 reais. 1 milhão, né, que era o início lá do capital social, vezes R$2, 2 milhões de reais. Então, a variação cambial, o ganho que eu tive com variação cambial foi de R$200.000. O lucro do período, né, o lucro lá, primeiro do 1, por exemplo, no ano X0, era R$300.000, né, eu tive um ganho, um câmbio médio, né, durante o ano todo de 2,10, eu tive 630.000 de ganho, né, através do câmbio médio, vezes o câmbio final, 660.000, então eu tive uma variação cambial, ganho com variação cambial de 30.000. Então eu tive um total de ganho, né, de R$230.000 em relação à variação do câmbio em relação ao real, em relação ao dólar. Então, resumindo, né, pessoal, o investimento original foi de $1.000, ao câmbio original de R$2, que correspondia aos 2 milhões de reais, agora com o câmbio de 2,20 corresponde a 2.200.000 reais. Essa variação cambial ela vai promover, né, um ganho econômico de R$200.000, a qual será contabilizado pelo investidor brasileiro lá na demonstração de resultado como um ganho de um ganho investidora ou um ganho de investimentos lá na demonstração de resultado. Da mesma forma, o resultado do período gerado a 2,10, né, que correspondia no final no início do ano de 630.000, no final do ano tem um ganho de 660.000, né, que foi a diferença da taxa do câmbio final com a taxa média. Essa diferença de R$30.000 também será contabilizada pelo investidor brasileiro. Resumindo, né, o ganho total decorrente da rotação cambial foi de R$230.000. Esse ele é registrado lá no investidor brasileiro em sua conta de investimento via equivalência patrimonial, mais diretamente a crédito do seu patrimônio líquido, como veremos mais adiante. Eu vou trazer isso aí para vocês, tá? Então, balanço patrimonial do investidor americano sucesso no dia 31/12 do ano X0, convertido para real. Agora nós estamos pegando
o balanço patrimonial dessa empresa lá no dia 31/10, 31/12, e estamos fazendo a conversão dela para a moeda nacional. Somando todos os ativos, né, nós temos aqui um total de 2 milhões de dólares. Então, se eu fizer através do câmbio final, né, lembrando que a DRE é o câmbio médio e o balanço patrimonial é o câmbio final, multiplicado por 2,20, nós temos um total de 4.400.000 reais, né? O passivo, da mesma forma, né, nós temos um total aqui de 700 mil de contas a pagar, nós vamos ter 1 milhão de capital social, 300 mil de lucros acumulados, fazendo essa conversão, está vendo aqui, ó, tudo que é em relação ao ativo e passivo será através do campo final. Quando for PL ou DRE, será, na DRE, será através do campo médio, e o patrimônio líquido também será sobre o campo médio em relação aos lucros e prejuízos acumulados, e ao câmbio inicial em relação ao capital social. Então, nós vamos ter os mesmos 4.400.000. Na hora que eu for passar exercício para vocês disso, é só vocês pegarem esses exemplos aqui que eu estou trazendo para vocês, e vocês podem, em cima deles, né, fazer qualquer tipo de exercício tranquilamente, ok? É meio trabalhoso, porque você tem que prestar atenção a que critério vai ser definida a conversão no real, tá? De posse das demonstrações contábeis, né, convertidas da investidora americana Sucesso, a investidora brasileira, a empresa Canarinho, ela vai aplicar na equivalência patrimonial 100% nesse exemplo, sobre o seu resultado, e registra sua participação gerando os seguintes lançamentos: eu debito investimentos lá no ativo 630 mil, credito receita por equivalência patrimonial no valor de 630 mil. Porque o ganho que nós vimos aqui, pessoal, foi de 300 mil dólares, tá? Lembrando que se usa o câmbio médio. Então, vamos lá. A demonstração de resultado da investidora brasileira, empresa Canarinho, em 31/12, fica dessa forma: receita de equivalência patrimonial, 630 mil, um lucro líquido de 630 mil. Assim, a conta investimento da investidora brasileira fica da seguinte forma, tá? A conta investimento, pessoal, que está lá no balanço patrimonial. O saldo inicial era 2 milhões de reais, nós vimos, né, lá no início. Nós temos o quê? Uma receita de equivalência patrimonial de 630 mil. Nós temos uma receita por ganhos na conversão de 230 mil. O saldo final fica 2.860.000. Então, nós aumentamos a conta de investimento tanto pela receita equivalente em relação aos ganhos que foram obtidos através do investimento lá na empresa Sucesso, como também a receita por ganhos da conversão. Lançamento, nós debitamos investimento no ativo circulante de 230 mil, creditamos ajustes acumulados de conversão lá no resultado, né, ao valor de 230 mil reais. Esse RA é o resultado abrangente, ok? O balanço patrimonial da investidora brasileira, a empresa Canarinho, então vai ficar da seguinte forma: ativo não circulante, investimento na empresa Sucesso, 2.860.000, total do ativo, 2.860.000. O capital social no valor dos 2 milhões de reais, lucros acumulados, valor de 630 mil, resultado abrangente, ajuste acumulado da conversão, 230 mil, somados também os mesmos 2.860.000. A demonstração de resultado, né, abrangente da investidora brasileira fica dessa seguinte forma, tá? Lucro líquido do exercício, 630 mil, ganhos obtidos na conversão, 230 mil, total do resultado abrangente, 860 mil. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, né, que é a DMPL, ela vai ficar da seguinte forma: quem teve aí, por exemplo, já transmitiu algum SCD ou já viu alguma DMPL, funciona mais ou menos assim a questão da DMPL dentro do site do SCD, dentro do aplicativo, né, do programa geral do SCD, ou até mesmo quando você pré-visualiza essa demonstração, você vai chegar mais ou menos dessa forma. Então, a DMPL ela vai ser feita dessa forma, tá, pessoal? Primeiramente, nós vamos ter a movimentação e quais são as contas de movimentação, né? Capital social, lucros acumulados, resultado abrangente e saldo final. Aqui nós vamos ter os respectivos saldos iniciais,
Também vamos ter as contas de lucro do exercício, ajustes acumulados da conversão, né, e saldos finais. Então, o capital social, é visto que um saldo inicial de R$ 2 milhões, né? Aqui nós vamos ter os saldos finais. Então, aqui você soma, né? Capital social, saldo inicial 2 milhões, saldo final 2 milhões. Lucros acumulados do exercício, 630 mil, nós somamos lá no final 630 mil. O resultado abrangente, que é através do ajuste acumulado de conversão, 230 mil, saldo final 230 mil. E os saldos finais vão ficar como, pessoal? Os R$ 2 milhões, 630 mil em relação ao lucro do exercício, e o ajuste acumulado de conversão, 230 mil, tendo um saldo final da linha da MPE de 2.860. Então, pessoal, feito isso, nós terminamos, né, a parte das conversões das demonstrações contábeis e também das demonstrações contábeis, tá? A nossa próxima aula, nós vamos tratar da questão, como é que fala? Deixa eu lembrar o que a gente vai falar na próxima aula. Agora me fugiu a mente o que nós vamos tratar na próxima aula, tá? Mas, enfim, né, só para resumir, então fica passado para vocês a questão das conversões. Muito provavelmente nós vamos fazer exercício em relação às demonstrações contábeis e às suas conversões, ok? Outro aspecto que eu queria lembrar com vocês, né, é a questão do nossa atividade. Na quinta-feira eu já liberei a atividade, tá? Ela já está disponível para vocês baixarem lá no portal e vocês podem entregar, se não me engano, até segunda-feira, ok? Mas confere o prazo, eu acho que coloquei até segunda-feira. Mas já está liberado no portal e vocês já podem fazer a atividade. Eu aconselho vocês, né, a estarem fazendo a atividade, já baixarem e já começarem a fazer, porque a atividade é um pouco extensa, ok? Então, o meme do dia, né? O entrevistador, né? Eu, novato na contabilidade, vou lá para trabalhar na escola de contabilidade e pegar uma experiência. Né? O entrevistador veio para mim e fala o seguinte: ó, o salário é R$ 1.000, né? Acontece muito isso, tá? Você só vai ter que fazer ECF, ECD, espécie fiscal e contribuições, a DCTF, apuração de impostos diretos e indiretos, né? A questão do PIS, COFINS, ICMS e tal, ISS. O conhecimento, né? Ter conhecimento de CMST, conhecimento de folha de pagamento, conciliação, experiência anterior de 10 anos e mais outras coisas. Aí essa é a cara, né, do entrevistado, que fica mais ou menos dessa forma aí, tá? Mas é mais ou menos isso, tá, pessoal? Trabalhar no escritório de contabilidade, você tem que ter mais ou menos essa noção aí. Então, a dica, né, da noite, a dica para vocês é o seguinte, né? Uma flecha só pode ser lançada puxando-se para trás. Então, quando a vida te puxa para trás, né, com as dificuldades que eu vim, obviamente, falando, isso significa que te lançará algo que pode ser extraordinário. Então, foque e continue apontando, tá? Não é porque algo te trouxe para trás em determinado momento da sua vida que isso vai acontecer por toda ela, né? Então, eu tenho sempre para mim, quando uma situação piora, isso para mim traduz que algo está por vir de muito melhor para mim. Então, eu imagino que também tenha que ser, nesse aspecto, né, levar um pouco dessa experiência aí para vocês. Quando algo te puxa para trás, pode ser que estão impulsionando para novas coisas que virão de muito melhor para vocês, tá? Não vou embora agora não, que eu vou tentar achar aqui a planilha que eu falei com vocês e quero mostrar para vocês como é que é feita a conversão, tá? Deixa eu procurar ela aqui rapidinho, galera. Deixa eu ver se eu acho. Achei, pessoal. Vou só fechar aqui e vou esperar para vocês aí, tá?
Tá aparecendo direitinho para vocês, pessoal? Então, como é que é feito, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí com nitidez aqui. Para mim, tá ok, né? Para mim tá aparecendo que... Não, beleza. Aqui tá aparecendo que tá tudo certo. Então, como é que é feita a conversão, né? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né? Por exemplo, ele comprou ações em março, tá? Na Apple, no Berkshire Hathaway, na Disney World, né? No Facebook e na Lockheed Martin, que é uma empresa lá nos Estados Unidos. Então, aqui foi a quantidade, né, em ações que foram compradas. Aqui é o valor da cota, o valor de ações também estão sempre em dólar. Aqui é o custo total, que foi feita a corretagem, etc., né? Aqui está o valor do custo total em dólar, 995,3 dólares. Aqui é o valor de mercado dessas ações e aqui é o valor do dólar em relação ao real. Nessa época da transação, no dia 5 de 3 de 2019, o dólar estava a 3,7826. Então, eu fiz as devidas conversões, então, 995 dólares era um total de 3.763,80 dólares, tá? Isso representava os aplicados sobre o custo total. Aqui nós tivemos ganhos e perdas, né? Aqui ele teve um ganho com a Apple de 16 dólares, né? Que em real era R$ 62,57. Ele teve prejuízo, teve um ganho aqui no Facebook, foi R$ 8,08, Lembrando que esse aqui, o ganho aconteceu nessa data aqui, de 29/3, foi a data que eu usei para fazer a conversão das moedas, usando-se do custo da taxa histórica, né? Aí, em março, toda vez que ele ia fazer uma aquisição, eu tinha que colocar, por exemplo, tá vendo aqui? Aqui ele comprou, nessa época, do Vanguard, né, que é um banco lá. Ele comprou, por exemplo, um total de 271,46 dólares. Eu tive que fazer essa conversão para saber quanto que era isso aqui em real, né? O preço da moeda, o preço de mercado, quanto que era aqui no Brasil, mas sempre pegando o custo histórico, tá vendo? Aí aqui nós temos a questão dos dividendos, tá vendo como eram feitos os dividendos? Eu coloquei todos os fundos que ele tinha de investimento e fui fazendo os dividendos mês a mês, né? E aqui eu coloquei o total que ele teve de dividendos, porque eu tenho que apresentar isso para a Receita Federal, né? Então, esse aqui foi o total, tá vendo aqui o total de ganhos nos Estados Unidos, esse aqui foi imposto de renda também que ele teve que pagar, e quanto seria esse imposto de renda aqui no Brasil. A legislação é muito específica em relação a isso aí. Deu um total, se não me engano aqui, que ele teve que pagar imposto de renda aqui no Brasil, que não tinha sido recolhido, ele teve que recolher com multa e juros depois. A questão das variações em relação aos fundos, a relação aos ganhos e perdas, em relação às compras que foram feitas no período. Então, sempre, pessoal, respeitando, né, igual vocês podem observar, sempre respeitando sempre o valor da taxa histórica, né? Aqui no caso da aquisição, porque era como pertencia o ativo, nós pegamos, né, em relação a essa taxa histórica do que estava acontecendo dentro do respectivo dia, e eu ia lá pegar a cotação do dólar. Então, é assim que se faz também. É o mesmo conceito que eu usei para aplicar aqui, para fazer as conversões dessas moedas, essas ações em moeda nacional, é também aplicável essa mesma forma para fazer as conversões das demonstrações contábeis. Ok? Então, pessoal, boa noite, tá? O trabalho está postado, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. No mais, pessoal, cuidado, né? Nunca demais. Nós estamos vendo que está tendo uma segunda onda de lockdown lá na Europa. Então, vamos precaver, né? Vamos evitar se possível. E desejo a vocês boa sorte no trabalho de quinta-feira. Qualquer coisa, estou à disposição. Forte abraço, até semana que vem.